Alcorão capítulo 3, Família de Imran. Em nome de Deus, o bondoso, o cuidadoso. ALM. Deus. Não há outro Deus senão Ele, o vivo, o eterno. Ele revelou a vocês o livro, com a verdade, confirmando as mensagens anteriores. E Ele revelou a Torá e o Evangelho, no passado, como orientação para as pessoas. E Ele revelou o discernimento. Aqueles que rejeitarem os versículos de Deus serão severamente punidos. Deus é o Todo-Poderoso, o Vingador. Nada na terra ou no céu está escondido de Deus. Ele os forma no ventre materno conforme sua vontade. Não há outra divindade senão Ele, o Todo-Poderoso, o Sábio. Ele revelou o livro a vocês. Alguns de seus versículos são precisos em significado, eles são a base do livro, enquanto outros são metafóricos. As pessoas com corações desviados perseguem o metafórico, buscando confusão e interpretações. Mas ninguém conhece sua interpretação exceto Deus, e aqueles que estão firmemente fundamentados no conhecimento dizem: nós acreditamos nisso, tudo é de nosso Senhor. Somente aqueles que compreendem pensam. Senhor nosso, não deixes que nossos corações vacilem depois de nos teres guiado, e tem misericórdia de nós. Você é o doador. Nosso Senhor, o Senhor reunirá as pessoas para um dia do qual não há dúvida. Deus nunca quebra sua promessa. Quanto aos incrédulos, sua riqueza e seus filhos não os beneficiarão contra Deus. Eles são combustível para o fogo. Esse foi o comportamento do povo do Faraó e dos que o antecederam. Eles rejeitaram as nossas revelações, e Deus os condenou por seus pecados. Deus é severo na retribuição. Dize aos incrédulos: vocês serão derrotados e reunidos no inferno, um lugar ruim. Houve um sinal para você nos dois grupos que se encontraram. Um lado estava lutando no caminho de Deus e o outro na incredulidade. Eles os viram em dobro, com seus próprios olhos. Deus fortalece com sua ajuda quem Ele quer. Há uma lição aqui para aqueles que têm discernimento. O amor dos desejos se tornou atraente para as pessoas, mulheres, crianças, pilhas e mais pilhas de ouro e prata, cavalos de raça, gado e terras agrícolas. Essas são as delícias desta vida, mas Deus tem o melhor lugar de retorno. Diga: quer que eu lhe fale de algo melhor do que isso? Os justos, seu Senhor lhes dará jardins sob os quais correm os rios, onde ficarão para sempre, e cônjuges purificados, e a aceitação de Deus. Deus zela por seus adoradores. Aqueles que dizem: nosso Senhor, nós acreditamos, então perdoe nossos pecados e nos proteja do sofrimento do fogo. Os pacientes, os verdadeiros, os obedientes, os caridosos, os que buscam o perdão ao amanhecer. Deus testifica que não há outra divindade além dele, assim como os anjos e aqueles que usam o conhecimento para defender a justiça. Não há outra divindade além dele, o Todo-Poderoso e Sábio. A religião com Deus é submissão. Aqueles que receberam as Escrituras só divergiram depois que o conhecimento chegou a eles, por causa da inveja que prevaleceu entre eles. Quem rejeita as revelações de Deus, Deus é rápido no acerto de contas. Se eles discutirem com você, diga: eu me submete a Deus, assim como meus seguidores. Pergunte aos que receberam as Escrituras e aos iletrados: vocês se submeteram? Se eles se submeterem, serão guiados. Mas se eles se afastarem, sua responsabilidade é transmitir. Deus está sempre atento aos seus seres. Aqueles que rejeitam os versículos de Deus, matam injustamente os profetas e matam os defensores da justiça. Prometa-lhes um castigo doloroso. Suas ações não terão valor algum neste mundo ou no outro, e eles não terão nenhum ajudante. Vocês não viram aqueles que receberam uma parte do livro? Eles foram encaminhados ao livro de Deus para julgar entre eles. Um grupo se afastou, resistindo obstinadamente. Isso porque eles disseram: o fogo só nos tocará por alguns dias. As mentiras que inventaram sobre sua religião os enganaram. Que tal quando os reunirmos em um dia em que não haverá dúvidas, e cada alma será recompensada como merece, e eles não serão maltratados? Dize: Deus, mestre da soberania. Você dá soberania a quem quiser e tira a soberania de quem quiser. Você honra quem você quer e humilha quem você quer. Toda a bondade está em suas mãos. Você é capaz de tudo.
Você mescla a noite com o dia e o dia com a noite. Você tira os vivos dos mortos e tira os mortos dos vivos. Você dá ilimitado a quem você quer. Os crentes não devem tomar como aliados os incrédulos em vez dos crentes. Aqueles que fazem isso não têm nada a ver com Deus, a menos que você se proteja cuidadosamente deles. Deus o adverte contra si mesmo. O destino final é Deus. Digam, quer vocês escondam o que está em seus corações, quer vocês o revelem, Deus o sabe. Ele conhece tudo nos céus e na terra. Deus é capaz de tudo. O dia em que cada alma encontrará todo o bem que fez presente. Quanto ao mal que fez, desejará que houvesse uma grande distância entre eles. Deus o adverte sobre si mesmo. Deus é bondoso com os adoradores. Diga, se você ama a Deus, siga-me, e Deus o amará e perdoará seus pecados. Deus é perdoador e gracioso. Diga, obedeça a Deus e obedeça ao mensageiro. Se eles se afastarem, Deus não ama os incrédulos. Deus escolheu Adão, Noé, a família de Abraão e a família de Imrã entre toda a humanidade. Descendência um do outro. Deus é ouvinte e conhecedor. Quando a esposa de Imrã disse, meu senhor, eu prometo dedicar o que está em meu ventre a seu serviço, então aceite-o de mim. Você é o ouvinte e o conhecedor. Quando deu à luz, ela disse, meu senhor, dei à luz uma fêmea, e Deus sabia o que ela havia dado à luz. O macho não é como a fêmea, e eu a chamei de Maria, e coloquei ela e seus filhos sob a sua proteção contra Satanás, o proscrito. Seu senhor a acolheu gentilmente, deu-lhe uma bela educação e a confiou aos cuidados de Zacarias. Sempre que Zacarias a visitava na sala de oração, encontrava frutas ao redor dela. Ele perguntava, Maria, de onde vieram essas frutas? Ela respondeu, é de Deus, Deus dá a quem Ele quer, sem contar. Lá, Zacarias orou ao seu Senhor, meu Senhor, dê-me um filho justo. O Senhor é aquele que ouve as orações. Então os anjos o chamaram, enquanto ele estava orando na sala de oração. Deus lhe dá a boa notícia de João, confirmando uma palavra de Deus, honrosa e moral, e um profeta entre os justos. Ele disse, meu Senhor, como posso ter um filho? Agora que cheguei à velhice e minha esposa é infértil. Ele respondeu, assim será. Deus faz o que quer. Ele disse, meu Senhor, me dê um sinal. Ele respondeu, seu sinal é este. Durante 3 dias, você não falará com as pessoas, exceto por gestos. E lembre-se de seu Senhor com frequência e louve-o à noite e pela manhã. Os anjos disseram, ó Maria, Deus a escolheu e a purificou. Ele a escolheu dentre todas as mulheres do mundo. Ó Maria, seja devota ao seu Senhor, curve-se e ajoelhe-se com aqueles que se ajoelham. Esses são relatos do invisível, que revelamos a você. Você não estava com eles quando tiraram a sorte para determinar quem seria o guardião de Maria, e não estava com eles quando discutiram. Os anjos disseram, ó Maria, Deus lhe dá a boa notícia de uma palavra dele. Seu nome é Jesus Cristo, filho de Maria, que se distinguiu neste mundo e no outro, e entre os mais próximos. Ele falará às pessoas desde o berço e até a idade adulta, e será justo. Ela disse, meu Senhor, como posso ter um filho se nenhum homem me tocou? Ele respondeu, assim será. Deus cria o que quer que ele queira. Quando ele decide algo, ele diz a isso, seja, e ela se torna. E ele lhe ensinará as Escrituras e a sabedoria, a Torá e o Evangelho. E um mensageiro para os israelitas, eu venho a vocês com milagres de seu Senhor. Eu faço um pássaro de barro, sopro nele e ele se torna um pássaro, com a aprovação de Deus. E curou os cegos e os leprosos, e revivo os mortos com a aprovação de Deus. E profetizo o que vocês comem e o que guardam em suas casas. Há um sinal para vocês aqui, se vocês são crentes. E eu confirmo o que estava diante de mim na Torá, e torno legais certas coisas que eram ilegais. Eu venho a vocês com um sinal do seu Senhor. Portanto, temam a Deus e me obedeçam. Deus é meu Senhor e seu Senhor, portanto, adore-o. Este é um caminho reto. Quando Jesus sentiu a rejeição deles, disse, quem são os meus ajudantes por causa de Deus? Os discípulos responderam, nós somos os ajudantes de Deus. Nós acreditamos em Deus e testemunhamos que somos submissos. Nosso Senhor,
Nós acreditamos no que você revelou e seguimos o mensageiro, então nos inclua entre as testemunhas. Eles fizeram planos, e Deus fez planos, mas Deus é o melhor planejador. Deus disse: ó Jesus, eu o receberei, o elevarei a mim e o livrarei dos que o negam. E farei com que seus seguidores estejam acima dos incrédulos até o dia da ressurreição. Então você retornará a mim, e eu julgarei suas disputas entre vocês. Quanto àqueles que negam, eu os castigarei severamente nesta vida e na próxima, e eles não terão ajudantes. Quanto aos que creem e praticam boas ações, ele os recompensará plenamente. Deus não ama os injustos. Isso é o que recitamos para você a partir dos versículos e da sábia mensagem. Aos olhos de Deus, Jesus é como Adão. Ele o criou do pó, depois lhe disse: seja, e ele se tornou. Esta é a verdade de seu Senhor. Não sejais daqueles que duvidam. Quem quer que discuta com você sobre ele, uma vez que você recebeu o conhecimento, diga: venha, vamos reunir nossos filhos e seus filhos, nossas mulheres e suas mulheres, e nós e vocês mesmos, então vamos invocar a maldição de Deus sobre os mentirosos. Esta é a verdadeira história. Não há outro Deus além de Deus. Deus é o poderoso, o sábio. Se eles se afastarem, Deus conhece os corruptores. Diga, ó povo da Bíblia, vamos concordar com termos comuns, não adoramos ninguém além de Deus, não associamos nada a Ele e nunca tomamos ninguém como Senhor além de Deus. Se eles se recusarem, diga, testemunhem que somos submissos. Ó povo da Bíblia, por que vocês discutem sobre Abraão quando a Torá e o Evangelho foram revelados somente depois dele? Vocês não acham? Aqui estão vocês, discutindo sobre coisas que sabem, mas por que discutem sobre coisas que não sabem? Deus sabe, e você não sabe. Abraão não era judeu nem cristão, mas era monoteísta, muçulmano. E ele não era um associado. As pessoas mais próximas de Abraão são aquelas que o seguiram, e este profeta, e aqueles que acreditam. Deus é o protetor dos crentes. Algumas pessoas da Bíblia gostariam de enganar você, mas eles não enganam ninguém além de si mesmos, e não sabem disso. Ó povo da Bíblia, por que vocês rejeitam as revelações de Deus, embora estejam testemunhando? Ó povo da Bíblia, por que vocês misturam a verdade com a falsidade e deliberadamente escondem a verdade? Algumas pessoas da Bíblia dizem: acredite no que foi revelado aos crentes durante o dia e rejeite-o no final do dia, para que eles voltem. Confie somente naqueles que seguem sua religião. Digam: a orientação de Deus é a orientação. Se alguém receber algo semelhante ao que você recebeu, ou se ele disputar com você perante o seu Senhor, diga: toda graça está na mão de Deus. Ele a concede a quem a deseja. Deus é generoso e consciente. Ele escolhe para sua misericórdia quem Ele quer. Deus é o mais gracioso, o maior. Entre as pessoas das Escrituras está aquele que, se você lhe confiar um tesouro, Ele o devolverá a você. E entre eles está aquele a quem, se lhe confiarmos uma única moeda, Ele não a devolverá, a menos que o persigamos. Isso porque eles dizem: não temos nenhuma obrigação para com os gentios. Eles mentem sobre Deus, e sabem muito bem disso. Certamente, aquele que cumpre suas obrigações e é cuidadoso, Deus ama os justos. Aqueles que trocam a aliança de Deus e seus votos por um pequeno preço não terão parte na outra vida. Deus não falará com eles, nem olhará para eles no dia da ressurreição, nem os purificará. Eles sofrerão um castigo doloroso. Alguns deles distorcem as Escrituras com suas línguas, para fazer com que você pense que são Escrituras, quando não são Escrituras. E dizem: isto é de Deus, quando não é de Deus. Eles deliberadamente contam mentiras sobre Deus. Ninguém a quem Deus deu as Escrituras, o julgamento e a profecia diria às pessoas: adorem a mim em vez de a Deus. Em vez disso, sejam pessoas do Senhor, de acordo com as Escrituras que vocês ensinam e com os ensinamentos que estudam. Ele também não os instruiria a tomar os anjos e os profetas como senhores. Ele o instruiria a ser infiel depois de sua submissão. Deus recebeu o convênio dos profetas, desde que vos dei as Escrituras e a sabedoria. Quando o mensageiro chegar a você confirmando o que você tem, você deve acreditar nele e apoiá-lo. Ele disse: vocês confirmam o meu pacto e o aceitam?
Eles responderam: Nós o confirmamos. Ele disse: Então sejam testemunhas, e eu sou testemunha com vocês. Quem se afastar depois disso, esses são os desobedientes. Porventura, buscam outra religião que não há de Deus, quando tudo que há nos céus e na terra se submete a ele, voluntária ou involuntariamente, e a eles serão devolvidos. Diga: cremos em Deus e no que nos foi revelado, no que foi revelado a Abraão, Ismael, Isaque, Jacó e as tribos, e no que o Senhor deles concedeu a Moisés, Jesus e aos profetas. Não fazemos distinção entre nenhum deles, e somos submissos a ele. Quem buscar outra religião que não seja a submissão não será aceito por ele, e na outra vida, estará entre os perdedores. Porque Deus guiaria os incrédulos, depois de terem acreditado e testemunhado que o mensageiro é autêntico, e de lhes terem chegado provas evidentes. Deus não guia os iníquos. Estes, seu castigo é que a maldição de Deus, dos anjos e da humanidade recair sobre eles. Eles permanecerão sob essa maldição para sempre. Seu sofrimento não será atenuado e eles não serão aliviados. Exceto aqueles que mais tarde se arrependerem e se reformarem. Deus é o perdoador, o misericordioso. Quanto aos incrédulos que depois de crerem, mergulham ainda mais na incredulidade, seu arrependimento não será aceito, pois são os desencaminhados. Quanto aos incrédulos que morrem incrédulos, nem mesmo a terra cheia de ouro será aceita por um deles, ainda que o tenha oferecido como resgate. Esses sofrerão um doloroso castigo e não terão quem os ajude. Você só alcança a bondade quando der o que ama. Seja o que for que você dê, Deus sabe disso. Todo alimento era permitido aos israelitas, exceto o que Israel proibia para si mesmo antes da revelação da Torá. Diga: traga a Torá e leia-a se você fala a verdade. Quem, depois disso, inventar mentiras contra Deus, esses são os malfeitores. Diga: Deus falou a verdade. Portanto, sigam a fé de Abraão, o monoteísta, que não era um associado. A primeira casa fundada para a humanidade está em Beca, cheia de bênçãos e orientação para as pessoas. Há sinais claros nela, a estação de Abraão. Quem entra nela alcança a segurança. A peregrinação à casa é um dever para as pessoas perante Deus, para aqueles que podem fazer a viagem. Mas quem se recusar, Deus é independente de toda a criação. Dize, ó povo da Escritura, por que rejeitais as revelações de Deus, se Deus é testemunha do que fazes? Dize, ó povo da Escritura, por que impedis os crentes de seguir o caminho de Deus e procurais distorcê-lo, mesmo quando sois testemunhas? Deus não está alheio ao que vocês fazem. Ó fiéis, se obedecerdes a qualquer denominação daqueles que receberam as Escrituras, eles vos transformarão, após vossa crença, em incrédulos. Como poderiam descrer, quando as revelações de Deus lhes são recitadas e seu mensageiro está entre vocês? Quem se apegar firmemente a Deus será guiado por um caminho reto. Ó crentes, reverenciai a Deus com a devida reverência e não morrais senão na submissão. E agarrai-vos à corda de Deus, todos juntos, e que nada vos separe. E pensem na graça de Deus para vocês. Quando vocês eram inimigos, Ele uniu seus corações, e por sua graça, vocês se tornaram irmãos. Vocês estavam à beira de um poço de fogo, e Ele os salvou dele. Assim, Deus lhes dá a conhecer os seus sinais, para que vocês sejam guiados. Que haja um grupo de vocês que chame a virtude, defenda a retidão e evite o mal. Esses são os bem-sucedidos. Esses são os bem-sucedidos. Não sejais como aqueles que disputaram e se dividiram depois que lhes chegaram os sinais evidentes. Esses serão severamente punidos. O dia em que os rostos se iluminarão e os rostos se entristecerão. Aqueles com rostos sombrios, desacreditastes, depois de terdes acreditado, provai o castigo por vossa incredulidade. Aqueles com rostos iluminados estão sob os cuidados de Deus e permanecerão nele para sempre. Estas são as revelações de Deus. Nós as apresentamos a você com toda a verdade. Deus não quer injustiça para as pessoas. Tudo que há nos céus e na terra pertence a Deus. Deus determina o resultado dos acontecimentos. Vocês são a melhor comunidade que já surgiu para a humanidade. Vocês defendem o que é moral, proíbem o que é imoral e acreditam em Deus. Se o povo da Bíblia tivesse acreditado,
teria sido melhor para eles. Alguns deles são fiéis, mas a maioria é pecadora. Eles não farão mal a você além de insultá-lo. E se lutarem contra você, darão meia volta e fugirão, e não serão ajudados. Eles serão humilhados onde quer que vão, exceto pela corda de Deus e pela corda das pessoas. Eles incorreram na ira de Deus e foram atingidos pela miséria. Isso se deve ao fato de terem rejeitado as revelações de Deus e matado injustamente os profetas. É porque eles se rebelaram e cometeram agressão. Eles não são iguais, há uma comunidade íntegra entre os povos da Bíblia. Eles leem as revelações de Deus durante a noite e se curvam. Eles acreditam em Deus e no último dia, defendem a justiça, proíbem o mal e praticam boas ações rapidamente. Esses são dos justos. O bem que fizerem não ficará sem recompensa. Deus conhece os justos. Quanto aos incrédulos, nem suas riquezas nem seus filhos os beneficiarão em nada perante Deus. Esses são os prisioneiros do fogo, onde ficarão para sempre. O que eles gastam nesta vida é como um vento gelado que atinge as plantações de pessoas que se maltrataram e as destrói. Deus não os maltratou, mas eles maltrataram a si mesmos. Ó vós que credes, não se associem a pessoas de fora que não medem esforços para arruiná-los. Eles adoram ver você sofrer. O ódio é evidente no que eles dizem, mas o que seus corações escondem é pior. Nós esclarecemos as comunicações para vocês, se é que entendem. Aí está você. Você os ama, mas eles não o amam, e você acredita em todo o livro. Quando eles o encontram dizem, nós acreditamos. Mas quando estão sozinhos, mordem as pontas dos dedos com raiva de você. Diga, morra em sua raiva. Deus conhece os sentimentos mais profundos. Quando você se diverte, eles ficam tristes. E quando você passa por momentos difíceis, eles se alegram. Mas, desde que você seja justo e paciente, os planos deles não o prejudicarão. Deus entende o que eles fazem. Lembre-se daquela manhã em que você deixou sua família para designar posições de batalha para os crentes. Deus é ouvinte e conhecedor. Quando 2 grupos de vocês quase desistiram, mas Deus foi o protetor deles. Portanto, que os crentes confiem em Deus. Deus lhes deu a vitória em Badr quando vocês estavam fracos. Estejam cientes de Deus, para que possam ser gratos. Quando você disse aos crentes, não é suficiente que seu Senhor os tenha reforçado com 3.000 anjos enviados? Claro que sim. Se você perseverar e prestar atenção e de repente, eles o atacarem, seu Senhor o reforá com 5.000 anjos treinados. Deus fez disso uma mensagem de esperança para você, para tranquilizá-lo. Não há vitória a não ser de Deus, o Todo-Poderoso, o Sábio. Destruir um flanco de incrédulos ou subjugá-los, para que se retirem desapontados. Não é da sua conta se ele os perdoa ou os pune. Eles são malfeitores. Tudo que há nos céus e na terra pertence a Deus. Ele perdoa quem ele quer e pune quem ele quer. Deus é o mais clemente, o mais bondoso. Ó fiéis, não recebais juros compostos e temei a Deus, para que prospereis. Protegei-vos do fogo, preparado para os incrédulos. Obedecei a Deus e ao mensageiro, para que sejais tratados com benevolência. Apressem-se para obter o perdão de seu Senhor e o paraíso, tão vasto quanto os céus e a terra, preparado para os prudentes. Aqueles que dão na prosperidade e na adversidade, retêm a raiva e perdoam as pessoas. Deus ama os benfeitores. E aqueles que, quando cometem uma indecência ou se enganam, lembram-se de Deus e pedem perdão por seus pecados, pode alguém além de Deus perdoar pecados? E eles não continuam a cometer erros conscientemente. Sua recompensa é o perdão de seu Senhor e jardins sob os quais correm os rios, onde permanecerão para sempre. Que recompensa maravilhosa para os trabalhadores! Muitas sociedades passaram antes de vocês. Então, viajem pela terra e observem a situação dos negadores. Esta é uma proclamação para a humanidade, e orientação e conselho para os justos. Não desanimem nem fiquem tristes. Vocês são os superiores, se forem crentes. Se vocês foram feridos, os outros também foram. Nesses dias, alternamos entre as pessoas, para que Deus possa discernir os crentes e receber testemunhos de vocês. Deus não ama os malfeitores. Para que Deus possa refinar os crentes e derrotar os incrédulos.
Ou vocês esperam entrar no paraíso antes que Deus reconheça aqueles de vocês que se esforçam e antes que Ele reconheça aqueles que são pacientes? Você desejou a morte antes de enfrentá-la. Agora você a viu com seus próprios olhos. Muhammad não é mais do que um mensageiro. Muitos mensageiros vieram e foram antes dele. Se ele morrer ou for morto, vocês voltarão atrás. Quem voltar atrás não prejudicará a Deus. E Deus recompensará os agradecidos. Ninguém pode morrer sem a permissão de Deus, em um momento predeterminado. Quem quiser a recompensa deste mundo, nós lhe daremos parte dela. E quem quiser a recompensa da outra vida, nós lhe daremos uma parte dela. E recompensaremos os agradecidos. Quantos profetas lutaram ao seu lado com muitas pessoas piedosas? Eles não vacilaram diante do que os afligia na senda de Deus, nem fraquejaram, nem cederam. Deus ama os pacientes. Eles oraram: Senhor nosso, perdoa nossos pecados e nossos excessos em nossa conduta, fortalece nossa posição e nos ajuda contra os incrédulos. Então, Deus lhes concedeu a recompensa deste mundo e a excelente recompensa da outra vida. Deus ama aqueles que se esforçam para fazer o bem. Ó fiéis! Se obedecerdes aos incrédulos, eles vos afastarão e sereis novamente perdedores. Deus é vosso protetor e é o melhor dos ajudantes. Aterrorizaremos os corações dos incrédulos, porque eles se associam a Deus, uma prática que Ele nunca permitiu. O lar deles é o fogo. O lar dos malfeitores é a miséria. Deus cumpriu a promessa que lhe fez, quando você os derrotou com a permissão dele. Então vocês perderam a coragem, contestaram e desobedeceram à ordem, mesmo depois que ele lhes mostrou o que desejavam. Alguns de vocês querem este mundo, e outros querem a vida após a morte. Então ele os afastou deles, para colocá-los à prova. Mas ele os perdoou. Deus é gracioso com os crentes. Enquanto vocês estavam subindo, sem se importar com ninguém, o mensageiro os chamou por trás. Então, ele lhe causou grande angústia, para que você não se entristecesse por suas perdas e aflições. Deus está ciente do que você faz. Então, após o contratempo, ele lhe deu tranquilidade. A sonolência tomou conta de alguns de vocês, enquanto outros se preocuparam apenas consigo mesmos, abrigando pensamentos falsos sobre Deus, pensamentos de ignorância, dizendo: alguma coisa depende de nós? Digam: tudo depende de Deus. Eles escondem em si mesmos o que não revelam a vocês. E dizem: se dependesse de nós, nenhum de nós teria sido morto aqui. Dizem: mesmo que você tivesse ficado em casa, aqueles que estavam destinados a ser mortos teriam marchado para seus leitos de morte. É assim que Deus testa o que há em você e purifica o que há em seu coração. Deus conhece os sentimentos mais profundos. Aqueles de vocês que fugiram no dia em que os dois exércitos se encontraram, Satanás os fez retroceder pelo que fizeram. Mas Deus os perdoou. Deus é o perdoador, o gentil. Ó crentes, não sejam como aqueles incrédulos que dizem de seus irmãos que marcharam na terra ou foram para a ofensiva: se eles tivessem ficado conosco, não teriam morrido ou sido mortos. Assim, Deus semeia arrependimento em seus corações. Deus dá vida e causa morte. Deus vê tudo o que você faz. Quer você seja morto à maneira de Deus, quer você morra, o perdão e a misericórdia de Deus são melhores do que o que eles acumulam. Quer você morra ou seja morto, você será reunido diante de Deus. Foi pela graça de Deus que você foi gentil com eles. Se você tivesse sido rude e de coração duro, eles o teriam abandonado. Portanto, perdoe-os, peça perdão por eles e consulte-os para tratar de seus assuntos. Depois de tomar sua decisão, deposite sua confiança em Deus. Deus ama aqueles que confiam. Se Deus o ajudar, ninguém poderá derrotá-lo. Mas se ele falhar com você, quem será seu ajudante? Os crentes depositam sua confiança em Deus. Um profeta não age de forma desonesta. Todos os que agirem desonestamente levarão sua desonestidade para o dia da ressurreição. Então, todos receberão o que lhes é devido integralmente e não serão maltratados. Será que alguém que busca a aprovação de Deus pode ser comparado a alguém que mereceu a ira de Deus e cujo destino é o inferno? Que fim miserável! Eles têm posições diferentes perante Deus. Deus vê o que eles fazem.
Deus favoreceu os crentes quando lhes enviou um mensageiro dentre eles, recitando-lhes seus versículos, purificando-os, ensinando-lhes o livro e a sabedoria. Antes disso, estavam desencaminhados. E quando uma tragédia se abateu sobre vós, tendo-vos infligido o dobro, dissestes: de onde veio isto? Digam: vocês mesmos a provocaram. Deus tem poder sobre todas as coisas. O que aconteceu com vocês no dia em que os dois exércitos se encontraram foi de acordo com a vontade de Deus, para que os crentes saibam. E para que os hipócritas saibam. Quando lhes foi dito: venham e lutem à maneira de Deus, ou se defendam. Eles responderam: se soubéssemos como lutar, teríamos seguido vocês. Naquele dia, eles estavam mais próximos da incredulidade do que da fé, dizendo com a boca o que não estava em seus corações. Mas Deus sabe o que eles escondem. Aqueles que disseram sobre seus irmãos, quando eles ficaram para trás: se eles tivessem nos obedecido, não teriam sido mortos. Digam: evitem a morte de vocês, se falarem a verdade. Não considerem mortos aqueles que foram mortos à maneira de Deus. Pelo contrário, eles estão vivos com seu Senhor, bem providos, deleitados com a graça que Deus lhes concedeu e felizes por aqueles que ainda não se juntaram a eles, que não têm nada a temer e não precisam ficar tristes, comemorando os dons e favores de Deus. Deus não desperdia a recompensa dos crentes. Aqueles que responderam a Deus e ao mensageiro, apesar da perseguição que sofreram, os virtuosos e justos dentre eles receberão uma grande recompensa. Quando lhes foi dito: as pessoas se mobilizaram contra vocês, portanto temam-nas. Mas sua fé se fortaleceu e eles disseram: Deus nos basta. Que excelente protetor! Assim voltaram ilesos com a bênção e o favor de Deus. Eles buscaram o que agradava a Deus. Deus é muito gracioso. Isso foi Satanás, instilando medo em seus aliados. Portanto, não os temam, mas temam a mim, se vocês são crentes. Não se entristeçam com aqueles que se precipitam na incredulidade. Eles não prejudicarão Deus nem um pouco. Deus não quer lhes dar nenhuma parte na outra vida. Eles sofrerão um castigo terrível. Aqueles que trocam a fé pela descrença não podem prejudicar Deus de forma alguma. Eles sofrerão um castigo doloroso. Os incrédulos não devem presumir que os atrasamos para o seu próprio bem. Pelo contrário, nós os atrasamos para que aumentem seus pecados. Eles sofrerão um castigo humilhante. Deus não deixaria os crentes como estão, até que ele separasse os insinceros dos sinceros. Deus também não os informaria sobre o invisível, mas Deus escolhe dentre seus mensageiros quem ele quer. Portanto, crede em Deus e em seus mensageiros. Se vocês acreditarem e se protegerem, terão uma grande recompensa. Aqueles que são mesquinhos com o que Deus lhes concedeu de sua graça não devem considerar isso bom para eles. Pelo contrário, é ruim para eles. Suas placas os cercarão no dia da ressurreição. A Deus pertence a herança dos céus e da terra. E Deus está ciente do que eles fazem. Deus ouviu as palavras daqueles que disseram: Deus é pobre, e nós somos ricos. Escreveremos o que eles disseram, e seu assassinato injustificado dos profetas. E diremos: provem o sofrimento de Blaze. É por causa dos crimes cometidos por suas mãos. Deus não é injusto com os seres. Aqueles que disseram: Deus recebeu nossa promessa de não crer em um mensageiro, a menos que ele nos traga uma oferenda consumida pelo fogo. Dize-lhes: antes de mim, chegaram-vos mensageiros com provas evidentes e com o que pedistes. Por que os matastes, se dizeis a verdade? Se eles o acusam de mentir, os mensageiros anteriores a você foram acusados de mentir. Eles vieram com milagres, escrituras e o livro iluminador. Cada pessoa experimentará a morte. Então, receberá sua compensação no dia da ressurreição. Quem for afastado do fogo e admitido no paraíso terá vencido. A vida terrena é apenas o desfrute de ilusões. Você será testado por suas posses e por suas pessoas. E ouvirá muitos insultos dos associados e daqueles que receberam as escrituras antes de você. Mas se você for paciente e atencioso, essa é a solução adequada. Deus recebeu uma promessa daqueles que receberam as escrituras. Vocês devem proclamá-la às pessoas, e não escondê-la. Mas eles a ignoraram pelas costas e a venderam por um preço baixo,
miserável é o comércio que fizeram. Não considere aqueles que se alegram com o que fazem e gostam de ser elogiados pelo que não fizeram. Não pense que eles podem escapar do castigo. Eles terão um castigo doloroso. O controle dos céus e da terra pertence a Deus. Deus tem poder sobre todas as coisas. Na criação dos céus e da terra e no ciclo da noite e do dia, há sinais para aqueles que entendem. Aqueles que se lembram de Deus em pé, sentados e de lado. E pensam na criação dos céus e da terra. Senhor nosso, Tu não criaste isto para nada. Glória a Ti. Proteja-nos do sofrimento do fogo. Nosso Senhor, quem quer que você entregue ao fogo, será humilhado. Os malfeitores não terão ajudantes. Nosso Senhor, ouvimos um interlocutor conclamando a fé, creia em seu Senhor, então cremos. Nosso Senhor, perdoe nossos pecados, apague nossas más ações e nos faça morrer com os virtuosos. Nosso Senhor, dê-nos o que nos prometeu por meio de seus mensageiros e não nos humilhe no dia da ressurreição. Você nunca quebra sua promessa. Seu Senhor lhes respondeu: não deixarei que as ações de nenhum de vocês, homens ou mulheres, sejam desperdiçadas. Vocês são um dos outros. Aqueles que emigraram e foram expulsos de seus lares, e foram perseguidos em meu caminho, e lutaram e foram mortos. Eu apagarei seus pecados e os admitirei em jardins sob os quais correm rios, uma recompensa de Deus. Deus dá a melhor recompensa. Não se impressione com os movimentos dos incrédulos na terra. Um breve gozo, e então sua morada é o inferno, uma morada terrível. Mas aqueles que se lembram de seu Senhor terão jardins sob os quais correm os rios, onde permanecerão para sempre, a hospitalidade de Deus. O que Deus tem é o melhor para os puros. Entre os povos da Bíblia estão aqueles que acreditam em Deus, no que foi revelado a você e no que foi revelado a eles. Eles são humildes perante Deus e não vendem as revelações de Deus por um preço baixo. Esses terão sua recompensa com seu Senhor. Deus é rápido no ajuste de contas. Ó fiéis, sede pacientes, advogai a paciência, sede unidos e reverenciai a Deus, para que prospereis.